E o signo envolvido nessa história, que é o signo de Áries, né, fala exatamente na luta individual. A gente fala da Libra de um lado, que é a harmonia, que é o belo, que é a estética, que é o equilíbrio, mas esse equilíbrio só vai ser alcançado se cada um buscar por si mesmo o seu lugar. Cláudia Lisboa é a nossa entrevistada de hoje. Ela é astróloga, professora de astrologia, tem uma coluna diária de horóscopo no jornal O Globo, tem um canal no YouTube, é escritora e acaba de lançar seu segundo livro, A Luz e a Sombra dos 12 Signos. E é sobre tudo isso a entrevista que você assiste agora. Cláudia Lisboa, obrigada por nos receber na sua casa linda para falar do seu novo livro, A Luz e a Sombra dos 12 Signos. Certo. Primeiro também obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui com você. Encontrar nossa, você. Nossa. Ó, a gente nem conta. Você não lembrava, não podia pois lembrar. É, mas de tanto tempo, né? Não é? Mas está sendo bom. Está sendo bom porque é o mesmo astral da primeira vez que eu encontrei você. Que gostoso. Que eu fui fazer meu mapa astral. Isso. Para falar de astral. E tomei um chazinho gostosíssimo que eu espero que você me ofereça daqui a pouco. Não, esse chá eu faço. Daqui a pouquinho lá em cima, na sala de trabalho, a gente toma um chazinho. Então, olha só, A Luz e a Sombra dos 12 Signos. O que é isso, hein? Esse livro tem uma história interessante. Esse livro tem uma história, foi um convite do Guilherme Samora para escrever um livro. Numa época que eu falei, cara, eu não vou escrever de jeito nenhum, tô doida. Estava muito complicado tudo. E eu levei um certo tempo para... Essa aqui é a minha companheira de sempre. Eu levei um certo tempo para assinar aquele contrato, foi muito doido. Até que ele sugeriu que eu escrevesse um livro popular de astrologia. Né? Porque eu tenho um anterior, que é um livro... Vamos dizer quase que acadêmico, é para quem é iniciado, para quem quer estudar, mas popular mesmo, eu nunca tinha escrito, então era um grande desafio. E aí comecei a pensar, e a astrologia tem uma coisa com viver, né? A astrologia é vida, e eu pensei, viver é pop. E na hora que eu entendi que viver é pop, eu digo assim, eu vou escrever esse livro. Viver é pop, está aqui no prefácio do livro. Por quê? Que ideia é essa? A ideia é trazer a astrologia para a vida. Pop popular, né? A gente tem a música popular, a gente tem as histórias populares e eu queria uma astrologia também popular. E a palavra popular às vezes é um pouquinho complicada, mas a vida é pop. Eu acho que essa foi a ideia e foi baseado nisso que eu escrevi todo o livro, fiz todo o roteiro da história do que ia ser escrito. Eu acho ótimo. Você sabe que me lembrei da Hebe Camargo, que ela dizia, ela fazia um anúncio, que ela dizia, você pode ter candelabros de prata, mas a vela você compra na loja americana. É bem isso, não é? É isso, gente. Isso aí, eu achava formidável essa ideia. Olha só, eu sei, mas queria que você falasse para a nossa audiência o que é A Luz e a Sombra dos Signos. Certo. Eu sei, depois eu vou contar por que eu sei. Tá bom. Isso é coisa do popular, né? Tem uma coisa popular que é defeitos e qualidades do signo. Então o signo é isso, é barato, daqui a pouco tudo ruim. E eu resolvi lá atrás, quando eu estudei astrologia, compreender o que era essa coisa positiva e negativa. E me foi ensinado que os signos funcionam como um eixo. O signo que você está na luz, o signo oposto está na sombra. A sombra é o que te falta. Então, o que falta? Ser desenvolvido conscientemente a um equilíbrio. Sabe aquela coisa do positivo e negativo? É pura potência. E você sabe por que eu estou com essa cara? Porque foi você que sacou isso. Isso não vem da astrologia, de outros professores. Não, veio da minha professora. Veio da minha professora, Emma Costé de Macheville, que a gente chamava de Dona Emi. Ela falava da luz e a sombra dos 12 signos. Eu fiz um mapa astral com a Cláudia Lisboa. A gente estava contando assim, 39 anos, sei lá, 35 anos no mínimo. E aí ela me explicou isso. Eu sou de Libra e você disse, olha, para você entender, você tem que... Primeiro, você tem que desenvolver as características do signo oposto ao seu, que é de Áries. Aí eu não entendi. Aí, para você entender bem, você pega duas meninas, uma de Áries e uma de Libra.
A banda vai passar, elas sabem disso. A de Áries se joga da janela. Ela chega lá embaixo toda arrebentada, mas ela vê a banda passar. A de Libra fica pensando como é que ela vai descer com a forma mais harmoniosa de chegar lá embaixo e tal, como ela vai vestida. Quando ela chega, a banda já passou. Já passou. Pronto, aí eu aprendi. Perfeito, Não adiantou muito, não, porque Mas é difícil. Isso Chegar que na sombra é difícil. Porque aquilo ali, assim, posso até dizer, numa linguagem mais atual, que é uma esfera do inconsciente, que está num lugar inacessível. É preciso um trabalho. Então, aquela coisa, o Libra vai sempre olhar através do olhar do outro. Sempre é o outro. Sempre pela harmonia, pelo belo, pela ética, pela estética. E o impulso do eu está sempre em segundo plano. Mas a gente vai aprendendo, a gente em alguns momentos, se conseguir chegar lá, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Me diz uma coisa, Cláudia, existe isso? Aqui a gente tem todos os signos, né? E a luz e a sombra de todos eles. O que a pessoa que é de Aquários tem que desenvolver para ficar melhor, né? Para aprimorar, né? Para poder enfrentar as dificuldades da vida de uma forma mais prática. Mais né? Equilibrada. Mais equilibrada, isso me ajuda. É incrível, porque se você pensar no eixo, isso tem a ver com a balança. A força de Áries com a força de Libra, a força de Touro com a de Escorpião. E se você conseguir que esses pratos se mantenham, né, no equilíbrio instável, tudo bem, mas no equilíbrio, as coisas funcionam com harmonia. Isso é uma lição de Libra da astrologia. Com harmonia. Obrigada, olha só, Cláudia. Tem essa coisa de um signo não combinar bem com o outro. Ah, não faça uma sociedade com fulana porque ela é desse signo, não vai combinar com o seu. Não tem. O que existe é encontros e desencontros entre mapas. Então, quando você fala de um signo, ok, eu sou daquele signo, tem outro signo, pode ser muito diferente de você. E a maneira de você lidar com essa diferença é através de respeito. O outro é o que é, não tem que ser o que você deseja que o outro seja, nem um espelho seu. Acontece que não tem só um signo, tem N outros, tem lua, tem ascendente, aí você começa a fazer os cruzamentos, os pontos de encontro e os pontos de desencontro. Então, estudar um encontro entre duas pessoas é estudar essas relações de um mapa que é belíssimo, que também é libriano, né? Também é libriano. Que beleza. Você faz aqui, você traça em cada capítulo perfil de pessoas amigas, de pessoas, de familiares, pessoas queridas suas, faz isso com muito carinho. Qual foi a sua intenção e a função disso no livro? Aí vem a história do popular, né? Popular é viver. O que é de todo mundo é a experiência de vida. Então eu queria falar um pouco sobre, vamos dizer, teoricamente, o que é um signo. Né? Você tem 5.000 anos que se estuda isso, mas eu queria que as pessoas vissem como na prática cada um vive o seu signo. E aí eu fui conversando com meus amigos, assim, topa? Aí me mandavam gravação de WhatsApp, eu estava na Alemanha quando eu escrevi esse livro, né? Uma espécie de um retiro, assim, escrevi lá, na terra da minha mestra, da minha professora. E mandavam um áudio de WhatsApp, mandavam um texto, enfim, foram mandando e aquilo ali chegava tão redondinho, porque eu acho que assim, conta as tuas histórias, conta o que é ser uma libriana, o que é ser uma leonina, vai contando. E aí elas foram passando, e eles foram passando, e eu relato o meu encontro com eles, que é a história popular. E da minha família, eu falo. Como é que foi ser criada por uma mãe geminiana, por exemplo, que eu falo? Como é que é ser mãe e avó de uma capricorniana, de uma virginiana? Não, o que você fala das filhas é tão bonito, né? Das meninas. É, das meninas. E eu vi você falando em algum lugar assim, que você sabia desde o mapa astral delas, quando nasceram, que uma era assim, outra era assado, né? E aí você as educou de acordo com isso. E elas se tornaram assim e assado. Você vê, eu tenho uma filha veterinária, uma filha atriz. Atriz, a Mel Lisboa. A Mel Lisboa e a Luna Lisboa. E a Luna é linda. Eu vi foto da Luna e eu procurei sua vida toda na internet. Luna ascendente Libra. Luna ascendente Libra. A Luna é ascendente Libra. Olha que bonito. Mas uma virginiana, que é a Luna, e a Mel é Capricórnio.
Mas tem mapas muito diferentes. É, porque a gente diz assim, ai, mas como? São 2 filhos criados no mesmo lar, da mesma forma, porque estão de... Peraí, tem isso, né? Respeita o mapa astral de cada um. Quando a gente faz o mapa astral, ele é para a vida toda? Mais ou menos. Quando você faz a leitura do mapa de nascimento, ele é potência para a vida, tipo um roteiro, que vai contar um filme. E a atualização, o que está acontecendo a cada momento, vai dando os toquezinhos dos acontecimentos que vão marcando essa história e as escolhas que você vai fazendo. Então, na verdade, é para a vida toda até a página 12, porque vai mudando de acordo com os fatos, acontecimentos e com a maturação, enfim, com o amadurecimento. As escolhas que você vai fazendo. Então, a astrologia ajuda a viver melhor? Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Fala um pouquinho disso. E não só, eu tenho a experiência de astrologia desde os meus 20 anos. Eu estou com 63. Então, são muitos anos de astrologia. E eu computo para a astrologia o mérito de ter me ajudado a viver melhor. Eu acho que se talvez eu não me conhecesse tanto através da astrologia, eu não vivesse tão bem como eu vivo hoje, não enfrentasse dificuldades e coisas que eu atravessei na minha vida. Mas eu sei disso também, principalmente pelas pessoas que eu atendo. De chegarem para mim, depois de anos, Cláudia, aquela informação me ajudou a me posicionar, a enfrentar, a aproveitar e a se conhecer, que eu acho que é o ponto mais importante. Ajuda a viver e ajuda a morrer também? Ajuda a morrer também, porque viver é morrer, morrer é viver. Como é isso? Aí eu acho que eu posso até colocar um dado mais astrológico. Existe um signo, que é Escorpião. Existe uma casa astrológica, que é a 8ª casa. Existe um planeta, que é Plutão, que tratam exatamente da questão da finitude da vida. Tudo acaba. Então, se você vive com desapego, se você não se apega, você vive melhor. A maneira de morrer bem é não se apegando ao que você tem. Então, é cuidando do que você tem, isso tem a ver com Touro, que é o signo oposto de Escorpião. Cuida do que é seu. Seja material, seja imaterial, sejam pessoas, sejam histórias. Cuida do que é seu. Não se apegue. Você vai viver melhor e vai morrer melhor. E no processo de envelhecimento, a gente vai desenvolvendo isso? Pode ter um acompanhamento para ir desenvolvendo isso? Deve. É bom ter esse acompanhamento? Deve. Aí entra os ciclos, né, Leila? Assim, eu vou te dar um exemplo, para não ir muito no astrologuês. Vou te dar um exemplo. Existe um ciclo, que é o ciclo de Saturno, que faz uma volta em torno do Sol a cada 29 anos e meio, arredondando a cada 30 anos. Então, a gente tem 30, 60 e 90. Dos 60 aos 90 é o nosso processo de envelhecimento. A arte de saber envelhecer. De 0 a 30 é aquela coisa de bota a lenha na fogueira, investe na criança, seja adolescente. Dos 30 aos 60 constrói. Aí você madura, é adulto. Bem-vindo à vida adulta. E aos 60, a gente tem que começar a desacelerar. Então, a arte de saber lidar com a idade é a atualização do tempo. É o tempo que o tempo tem. Eu quero ter 63 anos, porque se eu quisesse ter 50, quando eu tinha 50, eu queria ter 40. E aí eu cheguei aos 50, e 50 é melhor aos 60, por quê? Então eu quero atualizar os meus 63, daqui a pouco 64. Nada como viver assim muito em contato com o nosso interior, não é? Perfeito. Que a nossa memória, Perfeito. que a gente adquire, nada melhor do que Nada isso. melhor do que isso. Não é? Que essa é a nossa identidade mesmo, a única que a vai tua ficar história, a tua no história. mundo, de todas as identidades que hoje se luta tanto quanto o que vai ficar mesmo é de cada um. É de cada um. Né? Cláudia, você tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. E você tem uma coluna no Globo, né, de horóscopo. Como é que você prepara essa coluna que é diária? Essa coluna, para começar, tem uma colaboradora, a Julie Marie, querida. Ela me ajuda porque é um trabalho de cão, é um trabalho difícil, todo dia. E o jeito de fazer horóscopo é genérico, porque não é individualizado, é você ler o céu do dia. Você tem num aplicativo, você desenha o céu do dia, fotografa, e pensa, como é que um ariano vê essa estrutura? Como é que ele sente isso?
e dá uma dica, uma pílula espiritual diária. Como é que um taurino vê esse céu? Aquela história, cada um vê de um jeito. Aquela banda está passando, como é que Áries vê, como é que Touro vê, como é que Gêmeos vê. Então, qual é o céu? O céu é a banda. Como é que Áries vê essa banda? E aí a gente escreve a cada dia, com a ajuda da minha querida Julie, porque, nossa, eu trabalho de uma doida até hoje. E o canal, hein, como é? O canal tem 2 publicações semanais. As da segunda-feira eu gravo o céu da semana. E aí eu conto, é tipo assim, eu dou tarefas para a semana. Tem semana que desapega, tem semana que presta atenção no que você fala. Então, conforme o céu daquela semana... Cuida do que é seu. Cuida do que é seu. Aí eu dou as dicas. E cuida do que é seu. Aí eu dou as dicas, né, daquele momento. E nas quintas-feiras é publicado um conteúdo. E esse conteúdo, ele está sendo produzido a partir da demanda das postagens. Então, Cláudia, eu quero que você fale sobre signo interceptado. Isso é muito bom. Aí vamos lá. Cláudia, eu quero que você fale sobre a era de aquário. Aí eu gravo uma era de aquário. Quero que você fale sobre, sei lá, o amor. Aí vamos lá falar sobre o amor. Porque o retorno é imediato, não é? Tem um fluxo muito bom para trabalhar, não é? E hoje também no Instagram está acontecendo seriamente, que eu passei a me dedicar um pouco mais ao Instagram também. Então tem assim, tem o Face, tem o Instagram, eu e as mídias digitais, né? Muito bem. Por que você foi fazer astrologia? A astrologia me encontrou. Eu não fui fazer. Dá para contar isso de maneira rápida assim? Eu estudava arquitetura e apaixonadas, deve você ver, né? Eu gosto. A casa, gente, é linda, mas a gente não faz programa de casa, senão ia mostrar cada detalhe. Eu construí essa casa, mas não é projeto meu, mas eu pensei nela. E eu estudava arquitetura e na época a gente era totalmente hippie, estava naquela época meio militância política, aquela época de repressão, não sei o quê, e aí já estava indo para coisa hippie, e tinha uma galera que eu conheci na época da faculdade, que um dia no bar, estava no bar bebendo, não sei o quê, perguntaram qual era seu signo. Eu falei, peixes. E seu ascendente? O quê? Ascendente? Vocês estão loucos? Tipo, o que é ascendente? Assim, você não sabia? Eu fiquei assim, não, o que é astrologia? Assim, Cláudia, astrologia é uma coisa que você estuda. Eu falei, como assim? Aí eu digo assim, eu vou ver qual é que é essa. Tinha essa professora. Quando eu cheguei, encontrei aquela mulher de cabelo branco, todo arrepiado, falando sobre luz e sombra no quadro da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci. Eu falei, o que é isso? Mudou minha vida. E aí eu levei um certo tempo, eu fiz arquitetura, cheguei a trabalhar um pouco com arquitetura, mas a astrologia já estava na parada. Quando eu estava com 24 anos, eu larguei tudo que eu fazia para fazer astrologia. Criei 2 filhas para astrologia. Naquela época, que diziam que era louca. Muita coisa, você é um nome muito forte, importante na comunicação no Brasil. E ainda dizem que bar não é bom. Pô, bar é bom demais. Não é? Tem gente que é contra bar. Mas veja. Ô, Cláudia, fala assim, também, rapidamente, que eu sei que você tem hora, você é uma pessoa super ocupada, e a gente tem esse tempo da história da astrologia. Ela vem de quando? Quando se transformou? De que maneira se transformou para chegar até aqui? Tem uma coisa interessante, a pergunta é maravilhosa, eu adoro falar sobre isso, eu tenho que até falar rápido. A astrologia, ela caminha... Você fica à vontade, quem tem hora é você. A astrologia caminha com outros saberes, isso é lindo. É a história da ciência, é a história da filosofia, é a mitologia e a história da arte. Caminham juntas. Ela surge como um modelo para ser aplicado enquanto previsão, enfim, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Com os babilônios, né? Sumérios, enfim. Isso data de em torno de 5.000 anos atrás. É um modelo de astrologia. Mas a astrologia surge quando o homem olhou para o céu pela primeira vez e começou a ver que a lua X se pescava peixe Y. Né? Mas nesse modelo vem com os babilônios, vem com os mesopotâmios. No formato que a gente tem hoje, isso data da Grécia. A Grécia, com os pré-socráticos, veio com a história dos 4 elementos, dos humores, e a astrologia tem toda a relação com isso. Fala dos humores, fala dos 4 elementos, fala de tudo isso.
Então ela vai se construindo a partir dessas culturas. A gente tem o Egito, a gente tem a astrologia feita no Oriente, no Extremo Oriente, essa mais do Oriente Médio, que vai para a Europa, enfim. É uma mistura de coisas, a arte está envolvida com isso. A ciência, a astrologia não se separava da astronomia, chamava de matemáticos, os astrólogos eram matemáticos, astrólogos astrônomos, e aí vai. E quando é que há essa separação da astrologia da astronomia? Ela se separa no século XVIII, mais ou menos, tá? Entre o século XVII e XVIII, com a chegada da ciência, claro, com o iluminismo, em que a ciência se separa de toda outra arte de interpretação. Você vê, a psicanálise e a psicologia não são ciência. E levou muito tempo para a psicologia ser reconhecida como uma carreira, num mundo onde a ciência predomina. Então, hoje, as coisas estão mudando bastante. Com a física quântica, com tudo isso, já não é tão assim exato. Tudo não é exato como se fala. E aí eu acho que a gente isso dá força à astrologia. Nossa, a astrologia hoje está bombando. Por falar em hoje, a gente vive num mundo, um momento muito complicado, eu acho. Delicadíssimo. Sabe, as pessoas muito raivosas. Total. Tá? Muito raivosas. Ninguém aceita a opinião do outro. Com certeza. Coisa assim, não se conversa mais. Eu pequena, conversava-se na minha casa, os tios e tal, de política, um era de um lado, outro era do outro. O outro podia se falar. E terminavam com beijos. Hoje é uma coisa que todo mundo se exalta, né? Você vê que até na Inglaterra, Brexit, sai, não sai, não sai. Eu estou achando isso uma coisa de louco, né? Muitos países elegendo presidentes totalitários, como uma veia totalitária. Exatamente. E tal, isso tudo. O que as estrelas, os astros dizem disso? Isso é uma história comprida, mas a gente pode resumir no seguinte. Existe uma conexão tensa, são pontos críticos na história da humanidade, representada nessas relações entre planetas, tá? Essa conexão crítica, uma delas, ela se dá em torno de a cada 40 e poucos anos. A cada 40 e poucos anos a gente tem um ponto crítico na história. Só para ilustrar, se você voltar 40 e poucos anos atrás, e é uma fase que dura uns 10 anos para aquilo se produzir, nós temos aí as ditaduras na América Latina. Você tem a Guerra Fria, a divisão em dois, União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro, a divisão por polaridade e a repetição disso antagonismo muito forte. Que é a repetição disso agora. Então, no meu entender da astrologia, existe a tendência representada pelos astros, é uma representação, uma tendência, e existem as escolhas. E o resultado é a união, é a convergência dessas duas coisas, tendência mais escolha. A escolha que a humanidade faz durante esse período vai gerar o processo de mudança e renovação 40 anos depois. Eu não acho que a gente fez a lição de casa direito. Essa é a minha opinião. Entendi. Resumindo, Resumindo, não fizemos. E a minha agonia, que a gente tem que realmente pensar numa mudança individual, que cada um de nós possa fazer uma mudança individual. Isso é muito Porque se pensar coletivamente, o próximo ponto crítico é daqui a 40 e poucos anos eu não vou estar aqui. Então é individual. A gente tem que entender que cada um fazendo sua parte, não é? Pode se movimentar muita coisa, né? Pode ajudar essa onda para melhor. Com que espírito a gente deve viver esse 2019 que chega? Tem que que valores a gente deve cultivar? Sentindo na pele a tensão dessa violência, as notícias são, cada dia você abre o jornal, cada dia mais violento. É de uma violência absurda. Tem uma posição no céu que indica a questão da violência como um ponto-chave nesse momento, né? Que está fechando, que foram os últimos 7 anos por aí, últimos 7 a 10 anos, né? Está fechando, entrando numa fase agora de construção do resultado disso. Então, vamos lá construir esse resultado. E o signo envolvido nessa história, que é o signo de Áries, né, fala exatamente na luta individual.
A gente fala da Libra de um lado, que é a harmonia, que é o belo, que é a estética, que é o equilíbrio, mas esse equilíbrio só vai ser alcançado se cada um buscar por si mesmo o seu lugar. Então, acho que a história é exatamente essa. Se eu me tornar melhor, eu acho que o mundo pode... Acho não, tenho certeza. É cada um fazendo a sua própria história. Isso não impede e nem descarta os movimentos. Eu sou uma feminista, gente. Eu quero mais que esses movimentos aconteçam, são necessários. Sem dúvida. São necessários. Agora, é preciso que cada um faça o seu trabalho. Não adianta dizer... A opinião do outro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A tolerância, então, é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eu me também. Lembro, assim, esse é o momento para isso. Ouvir o outro, não ficar naquela posição de, então você é contra mim. Não tinha essa história de você ficar numa agressão absurda. Você publica uma posição política, por exemplo, no seu Instagram, seja o que for, ele é invadido por pessoas que eu não conheço, acabando com a minha vida. Como assim? Mas tô lá eu. E a gente acaba, pois é, pensando, não vou colocar isso, tem uma opinião forte. Você coloca. Eu coloco. Você enfrenta. Eu enfrento, eu me posiciono, tenho orgulho da minha posição, porque é a única maneira, já que você se propõe a ser um ser público, você se propõe a se expor. Para quê? Para mostrar o que eu sei? Não, eu quero estar junto com todo mundo. E, de alguma maneira, poder ajudar dentro do que as pessoas admiram, do que eu penso, poder também ajudar que as pessoas pensem alguma coisa por elas, respeitando cada um sua própria opinião. Vou lá no seu Instagram. Vai lá, vai lá. Cláudia, qual é seu signo? Peixes. Ascendente? Touro. Lua? Leão. O máximo você. Isso aí deu certo. Amada. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pela sua oportunidade. E nós ficamos por aqui. Para você, um feliz ano novo, cheio de alegria, saúde, sorte e dinheiro que não faz mal a ninguém. Nós vamos tirar férias em janeiro, mas deixamos vocês com o melhor do ano que passou em edições especiais a cada semana. É só você se inscrever no canal, clicar o sininho que vai receber. Então, até a volta. Um grande abraço. Espero por você.